Eu cortei os meus dreads e isso não foi só sobre o cabelo. Teve um momento que eu precisei parar, olhar para o que estava acontecendo e decidir se eu continuava ou se eu mudava tudo. E isso refletiu no meu cabelo. Eu comecei meus microlocks em janeiro de 2024. Eu estava bastante feliz assim, né, com o resultado. O cabelo estava crescendo, desenvolvendo bem. Para quem não me conhece, a pessoa que fez a instalação para mim, eu fiz a instalação com uma profissional. Ela fez a primeira manutenção e depois dessa primeira manutenção eu assumi, né, a rotina de cuidados, acompanhando, olhando tudo de perto, assim, né? Eu testava muita coisa, então eu tinha um cuidado muito próximo, assim, né, com os meus dreads. Aí, nesse processo, né, de assumir o meu próprio cuidado, enfim, né, e também prestar atenção no processo de cuidar, né, eu fui me dando conta que eu apertava demais entre as manutenções, que era uma tendência minha, na verdade, assim, né, e aí eu decidi mudar a técnica. Eu mudei do interlock para o retwist, dedo liss, né, porque é uma técnica mais leve, ela não, o cabelo fica um pouco mais solto, né, enfim. Até agora eu ainda não ele demora mais, assim, né, para fixar. E aí, assim, né, mesmo tendo melhorado, né, porque com essa tendência, né, a apertar, eu ficava com couro cabeludo sensível por alguns dias, e aí quando eu alterei a técnica, isso diminuiu bastante, mas isso foi continuando, né, e de alguma forma impactando, né, no meu processo de cultivo. Em paralelo a isso, em janeiro de 2025, eu fiz uma viagem que eu fiquei um mês fora de casa, né? Mudei a minha rotina de cuidado com os dreads, não do cuidado no geral, né? Mas enfim, né? De cuidado com os dreads. Depois, quando eu retornei dessa viagem, em poucas semanas, né? Com menos de um mês, eu estava me mudando da casa que eu morava anteriormente, né? E aí isso mais um processo, né? De impacto, né? Na rotina e aí o cuidado, acho que nesse período ele ficou bem mais de lado, assim, né? Então eu diminuí a rotina de lavagem, eu diminuí a rotina de manutenção, né? De hidratações e ficava muito tempo, né, com o meu cabelo preso, né, no processo, né, de organização, né, da casa, enfim, né, de colocar as coisas no lugar. Então eu deixei de dar o tempo necessário, né, porque o cultivo de dreads e microlocks, eu acho que cultivo de qualquer coisa exige, né, que é tempo de cuidado. E aí, fatalmente, né, os dreads eles começaram a dar sinais, assim, né? Então, o primeiro sinal que eu fui percebendo foi um processo de afinamento, assim, né, afinava, né, alguma região aqui, essa parte aqui da nuca, enfim, né? E aí, em paralelo a isso, eu mexendo muito neles, né? Enfim, a mistura não foi muito boa, né? Eles afinando e eu manuseando muito, assim, né? E aí nessa coisa, né, de manusear, às vezes eu puxava, enfim, eu sei que eu quebrei alguns dreads puxando propositalmente, né, porque conforme eu ia mexendo, eu sentia o afinamento, aquilo me dava uma angústia interna e eu ia lá e quebrava a ponta. E aí só depois também, né, que eu fui entender que isso não era uma coisa restrita à questão, né, dos dreads, era como que eu tava me sentindo no momento, assim, né, eu acho que o que eu tava sentindo internamente, né, de certa forma se refletiu na forma que eu tava lidando, né, com o meu cabelo, né. E acho que também, né, tem uma coisa assim, nessa coisa de quebrar alguns dreads, né? Porque eu tinha um comportamento assim quando eu era adolescente, né? Quando eu me sentia ansiosa, é,
sei lá, me dava minhas crises de insônia, assim, né? E aí eu não conseguia dormir e para relaxar eu ia quebrando alguns fios porque eu achava o som, né, do cabelo quebrando para mim ele era bem tranquilizador, né? E aí depois, né? Isso não foi na hora, né? Foram meses depois eu fui entender que eu só estava reproduzindo um padrão que já tinha tempo que eu não tinha esse comportamento, mas que nesse período específico lá do início de 2025 foi voltar a um padrão que eu já tinha, né, quando eu era adolescente, né. E é isso, né, são formas, né, de lidar que às vezes são comportamentos que a gente vai reproduzindo, repetindo, sem perceber, assim, né. Quando a gente vê, isso aparece no corpo, tá lá, tá posto, né. E aí, assim, né, eu fiz uma tentativa de recuperação, eu estudei técnicas, né, de restauração dos dreads, né, testei, né, e falei, poxa, vai rolar, vou restaurar meus dreads, e, enfim, mas só que eu fiquei alguns meses pensando, ai, restauro, não restauro, né, e eu acho que vale salientar que também não eram, se eu já disse, eu vou repetir, que não eram tantos assim, né, mais aqui na base, mas só que como é aqui na nuca, marca bem. E pelo formato, né, do meu cabelo, que aqui é mais cheio, aqui é menos cheio, fica visível, né? E aí eu falei, cara, vou restaurar, enfim, testei, até que chegou um dado momento que eu falei, não vou restaurar. Eu acho que eu preciso cortar esses dreads, e aí foram alguns meses para assentar essa ideia e falar o caminho é esse, o caminho vai ser cortado. E foi um processo assim, né, de parar, de escutar, né, eu acho que de uma escuta interna assim, falar, cara, o caminho é esse mesmo, né? Eu vou ter que mudar tudo que eu fui construindo, né, até aqui, aquela ideia, né, de que, nossa, meus dreads não vou cortar, né, daqui a um tempo eles vão estar na altura X e tal, né, então não foi fácil, e foi por isso que eu demorei meses, assim, né, até que chegou um dia e eu falei, não, vou cortar porque não é o tipo de cultivo que eu quero carregar e, enfim, né, eu tenho as minhas convicções internas e é o que eu entendo, né? Você tá cultivando coisas, energias, é o cuidado, né, com a cabeça e eu falei, não quero, não é essa energia que eu vou levar aí nesse meu cultivo, não, e foi, com muito sacrifício, e aí eu cortei em julho de 2025, né? E aí foi uma outra coisa para eu me habituar com o corte, né? Porque eu cortei errado. Eu mesma que cortei, né? Aqui essa parte de cima ela tá bem, não sei se dá pra ver, mas enfim, ela tá bem menor do que aqui atrás. E aí foi aquela outra loucura, né? E agora? Dreads curtos e ainda com um corte de procedência duvidosa, mas aí é isso, já tinha cortado, era seguir o baile, né? Era me adaptar e reconhecer também, né, que eu tinha perdido tudo, né, o que eu tinha feito em mais de um ano, né, que quando eu cortei já estava com 1 ano e 7 meses, né, de cultivo, e compreender que era isso. A decisão é essa, não é fácil perder o comprimento, não é fácil assumir também, né, que eu errei ao longo desse processo. Nossa, como teria sido se eu tivesse feito, continuado, né, fazendo uma manutenção com um profissional, né, enfim, é aquele lugar, né, que você tem que olhar e falar, porra, é isso aí, e eu fiz isso, talvez não tivesse acontecido se eu não tivesse feito, mas é isso, né, eu acho que é assumir as escolhas que a gente faz, e eu não tenho nenhum arrependimento, assim, né,
de ter tomado para mim, né, a responsabilidade do cuidado com os meus dreads. Eu tenho as minhas convicções por que eu fiz isso, né? Talvez em algum momento eu possa compartilhar isso aqui, mas hoje é isso, né? Eu tô feliz com o que eu tô construindo agora e eu sei que o que eu tô cultivando é algo que é 100% da minha mão, né? Claro que eu também vou olhando inspirações e tal, né? Mas eu tô feliz, né? Eu acho que agora eu reformulei, né, a rota, mas eu tô contente, né, com o resultado que eu tenho construído aí, né, desde de julho de 2025. Momentos que a gente precisa parar, precisa olhar, precisa escolher de novo, mesmo quando não é simples, mesmo quando a gente não sabe exatamente para onde está indo, mas de repente é isso, né? São essas escolhas que muda tudo. Esse lugar que eu quero poder compartilhar daqui para frente, né? De um lugar de um cultivo real, né? Sem esse anseio pela perfeição, né? De um processo de escolha e de um processo de escolha pelo cuidado, que é o cuidado que a gente assume e o cuidado que a gente é capaz de seguir.